Agro garante crescimento do PIB acima do esperado para o primeiro trimestre de 2023. Senado abre sessão para votar medida provisória que reorganiza os ministérios do governo Lula. E você vai ver também. Gasolina deve voltar a subir na maioria dos estados a partir de hoje, com a mudança do ICMS único. Em apenas 3 estados, ela pode ficar mais barata. Operação em Alagoas mira fraude na compra de kits de robótica. Câmara dos Estados Unidos aprova acordo de teto da dívida e evita o calote. E ainda, futebol brasileiro vive situação rara. A noite dos pênaltis. 4 partidas são decididas nas penalidades. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. Mais um mês se inicia, não é? Dia 1º de junho hoje. E que comece e venha com boas notícias, né, Dani? Pois é. E a gente agora vamos conferir as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, a gente começa falando de economia. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O IBGE informou que o resultado foi impulsionado pela agropecuária, que, aliás, teve o maior desempenho, a maior alta em 27 anos. O PIB brasileiro cresceu 1,9% neste primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, e bem acima das projeções do mercado. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 600 milhões de reais nos 3 meses. Segundo o IBGE, o resultado representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, quando a atividade econômica registrou uma queda de 0,1%. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o 4º trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4% e no acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% na comparação com os 4 trimestres imediatamente anteriores. A agropecuária também teve um avanço de 18,8% na comparação anual. O IBGE destacou que o setor tem um peso de cerca de 8% sobre toda a economia do país. E as previsões para 2023 são de uma safra recorde de soja, com um avanço de mais de 24% na produção. Outro setor que também acelerou neste início de ano foi o de serviços, que cresceu 0,6% nos 3 primeiros meses em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o setor havia registrado uma alta de 0,2% na comparação trimestral. Olha, e com o PIB mais forte, analistas devem revisar as projeções para o ano e já projetam crescimento acima de 2%. O resultado melhor que o esperado surpreendeu os analistas, que estimam um maior dinamismo da atividade econômica. E olha só, a gasolina deve ficar mais cara a partir de hoje, não é, Kleber? Afinal, começou a valer aquela nova alíquota fixa de R$ 1,22 por litro em todo o Brasil. E é verdade, Dani. Olha só, com essa mudança, o valor deve subir em quase todos os estados da federação. Um estudo apontou que, com a cobrança de forma única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o preço da gasolina ficará mais alto a partir de hoje, quinta-feira, em 23 estados e no Distrito Federal. Segundo a consultoria Legio, o cálculo considera fatores estáveis e, caso a Petrobras atue para absorver a alta, pode haver alterações no resultado. A nova regra determina que a alíquota do ICMS único de R$ 1,22 seja cobrada em todo o Brasil, elevando o preço em 5% em ao menos 9 estados.
somente 3 unidades da federação devem registrar recuo no preço das bombas. Anteriormente, as alíquotas do ICMS eram proporcionais ao valor e definidas por cada estado, variando geralmente entre 17% e 18%. Apesar das expectativas de variação, o preço final é responsabilidade dos empresários, ou seja, não é possível cravar quanto cada posto vai cobrar. E o número de declarações do imposto de renda entregues este ano superou a expectativa da Receita Federal e atingiu um novo recorde. Foram enviadas até o prazo final um total de 41 milhões e 150 mil documentos. A expectativa do governo era de receber cerca de 39 milhões de declarações. O número superou o recorde registrado em 2022, quando a Receita recebeu 36 milhões e 300 mil declarações. O total representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Do total de declarações entregues, 24% utilizaram aquela funcionalidade pré-preenchida. Segundo a Receita, cerca de 60% dos contribuintes que enviaram a declaração vão receber, sim, a restituição do imposto. Olha só, vamos voltar a falar então, Dani, do crescimento do PIB, né? Sim, sim. Olha só, o crescimento de 1,9% do PIB no primeiro trimestre foi uma notícia ao mesmo tempo boa e surpreendente, né, Dani? E a projeção dos especialistas era de um avanço bem menor, bem mais modesto, de no máximo 1,3%. Mas o que está por trás desses números que a gente acabou de falar? O que eles revelam e, principalmente, quem deve ser beneficiado? Pois é, são perguntas que ficam na nossa cabeça. A gente lembra que, como foi dito na reportagem que a gente viu no comecinho do jornal, esse crescimento foi puxado pela agropecuária, que não é um dos setores que mais gera emprego no país. Então, para explicar esse crescimento do PIB e responder essas perguntas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Juliana Carvalho, né, Tressi, que é economista da FGV. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela. Juliana, explica para a gente o que significa o fato da agropecuária ter puxado esse crescimento. Apesar de ser um setor muito importante, é claro, para a economia, não é o que tem mais peso, principalmente para a geração de empregos. Então, explica para a gente. Então, na verdade, esse super crescimento que a gente observou no primeiro trimestre, ele foi muito influenciado principalmente pela soja. Então, além de ser bem restrito a uma atividade, também é bem focado em um produto, né? A gente tem outros produtos agrícolas que também vão ter um desempenho bom no ano, como milho, mandioca, mas a soja é o nosso principal produto agrícola e realmente teve esse crescimento super expressivo no primeiro trimestre, que é onde a maior parte da colheita da soja também é colhida. Então, isso também mostra um pouco do que a gente deve esperar para o restante do ano. Esse super crescimento agora é, obviamente, importante, mas ele não deve se repetir ao longo do ano nessa magnitude. A agropecuária ela acaba também tendo uma ramificação um pouco em outros segmentos. Então, por mais que ela não empregue tanto, ela também acabou impulsionando o setor de transporte, o setor de atividades financeiras, porque o agronegócio acaba tendo esse poder, né? Quando a gente tem uma super colheita, a parte de transporte de carga acaba sendo muito influenciada, a parte do crédito rural também. Então, ele acaba tendo alguns encadeamentos nos demais segmentos da economia. E olha só, completando o que a Dani falou, o setor que tem maior peso no PIB é o de serviços. E o crescimento dele foi de 0,6%, com destaque para os transportes e atividades financeiras. Por outro lado, informação e comunicação tiveram queda. E qual a análise que você faz do desempenho desse setor, que também é o que emprega mais? Então, esse setor, eu acredito até que foi mais surpreendente ele continuar crescendo, porque a gente tem um cenário de juros elevados, né, as famílias muito endividadas, então a expectativa era que ele começasse o ano um pouco mais difícil, mas eu acho que essa questão da agropecuária, essa expansão que ela tem para outros segmentos, acabou colaborando para a gente ver esse crescimento no setor de serviços. Ele ainda se mostra resiliente, a gente teve ainda a taxa de desemprego controlada no primeiro trimestre, isso também acabou colaborando. Mas, é claro, os desafios continuam aí, esse crescimento muito forte no primeiro trimestre acaba, às vezes, mascarando um pouco os nossos problemas, nossas fragilidades. Então, obviamente, o setor de serviços nesse ano deve ter uma dificuldade muito maior do que ano passado, que foi o grande motor da economia,
por causa desse cenário de juros elevados e muito endividamento ainda. Isso acaba comprometendo, no longo prazo, o desempenho do setor. Juliana, eu queria que a gente olhasse agora para um outro recorte. Esse cálculo do PIB revelou que o consumo das famílias também subiu no primeiro trimestre do ano. Explica para a gente o porquê desse cenário. Ele reflete também um aumento de renda e de geração de empregos? Sim, com certeza. A gente tem um consumo ali puxado muito pelos produtos alimentares, né, alimentícios, que teve uma inflação um pouquinho mais controlada, acabou colaborando. O mercado de trabalho aquecido acaba colaborando para isso, mas essa questão dos juros elevados acaba não contribuindo para que a gente tenha um consumo, por exemplo, de bens mais caros. Então, automóveis, computadores, bens que precisam normalmente de mais financiamento, acabam sendo prejudicados. Então, a gente vê muito essa questão de que tipo de consumo que a gente está tendo agora. É esse consumo que é menos dependente de financiamentos. Então, isso também é um ponto de atenção para a gente ao longo do ano. Tá certo, nós conversamos com a Juliana Carvalho Tressi, que é economista da FGV. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Até mais. Até mais. Até. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar de política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula deve ser aprovada pela Casa da forma como saiu da Câmara. Com alterações, o texto precisaria de uma nova análise dos deputados, mas não há tempo hábil para isso. Afinal, a Câmara aprovou a MP dos ministérios do governo Lula quase no fim do prazo. Os deputados aprovaram a MP que reestrutura a esplanada dos ministérios por 337 votos a favor, com 125 contrários e uma abstenção. A votação aconteceu depois do governo Lula negociar com os deputados e ceder 1 bilhão e 700 milhões em emendas parlamentares. Dos 4 pedidos de alteração no texto, só um foi aprovado. Por acordo, os deputados decidiram recriar a Funasa, Fundação Nacional da Saúde. O PL foi o autor dos pedidos de alterações. A MP dos ministérios foi o texto editado pelo governo para criar a estrutura atual de 37 pastas e, para que ela não perca a validade, deve ser aprovada pelo Congresso ainda hoje. Editada por Lula em janeiro, a MP criou novos ministérios e redistribuiu órgãos e atribuições entre as pastas. Se perder a validade, a esplanada pode retornar ao formato de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 23 ministérios. E a Polícia Federal faz nesta quinta-feira uma operação para investigar a suspeita de fraudes com kit de robótica em Alagoas. A empresa responsável pode ter gerado prejuízos de mais de 8 milhões de reais. A Polícia Federal cumpre 2 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão em uma operação sobre desvios em contratos para a compra de kits de robótica, com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso teve origem após a investigação apontar que todas as aquisições em municípios de Alagoas foram assinadas com a mesma empresa, pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de 8 milhões e 100 mil reais. Os kits teriam sido contratados com recursos em boa parte das bilionárias emendas de relator do orçamento. A investigação começou ainda em 2022, quando Lira era responsável por controlar em Brasília a distribuição de parte desse tipo de verba. A fornecedora dos kits de robótica é a Megalic, que fechou contratos milionários de pelo menos 24 milhões de reais. A empresa é apenas uma intermediária e não produz os kits de robótica. O Tribunal de Contas da União já havia apontado a fraude nos processos de compra dos kits e suspendeu os contratos. A área técnica do tribunal identificou negociações no valor total de 189 milhões de reais para a compra dos kits. A relação levantada pelo TCU indica priorização a prefeituras de Alagoas e Pernambuco. E veja a seguir, Câmara dos Estados Unidos aprova acordo de teto da dívida e evita o calote. E ainda, futebol brasileiro vive situação rara. A noite dos pênaltis. 4 partidas são decididas nas penalidades. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou a favor da suspensão do teto da dívida, com apoio da maioria dos democratas e parte dos republicanos. O Congresso americano corre contra o tempo para definir como o governo irá quitar a sua dívida. Na Câmara, que é controlada pelos republicanos, o placar ficou 314 a 117 para enviar a legislação ao Senado, que deve promulgar a medida e levá-la ao presidente Joe Biden antes do prazo final de segunda-feira. Biden espera ter o projeto de lei em sua mesa a tempo de evitar um calote que prejudicaria a economia dos Estados Unidos e desestabilizaria os mercados financeiros mundiais. A medida, um acordo entre Biden e o presidente da Câmara, atraiu a oposição de 71 republicanos radicais. Isso normalmente seria suficiente para bloquear a legislação partidária. Mas 164 democratas apoiaram a medida e a aprovaram. A legislação suspende o limite de endividamento do governo federal até 1º de janeiro de 2025. Esse prazo permite, entre outras medidas, que Biden e o Congresso deixem de lado a questão politicamente arriscada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024. E quase 50 governantes europeus se reúnem nesta quinta-feira na Moldávia com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Essa é uma demonstração de apoio e de força diplomática que desafia Moscou em meio à escalada das tensões. A reunião aconteceu na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia. Tanto a Moldávia quanto a Ucrânia desejam entrar para a União Europeia e, em junho de 2022, obtiveram status de candidato oficial. No encontro, Zelensky pontuou sobre a garantia da segurança ser essencial aos dois países, principalmente pelas ofensivas da Rússia, que podem chegar inclusive a outras partes da Europa. A reunião na Moldávia também pode reduzir a tensão em Kosovo, onde uma onda de violência entre policiais e manifestantes deixou vários feridos, incluindo 30 soldados da força da OTAN. E a Rússia executou um ataque aéreo nesta quinta-feira contra Kiev, que matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança. A ofensiva intensificou o pânico na capital da Ucrânia, após uma semana de bombardeios. Ataque aéreo russo contra Kiev deixou pelo menos 3 mortos. Uma criança está entre as vítimas. De acordo com as autoridades ucranianas, o ataque começou durante a madrugada local e também deixou ao menos 12 feridos. A ofensiva, que contou com mísseis de cruzeiro e balísticos, intensificou o pânico em Kiev, alvo de diversos ataques russos nos últimos dias. Na última quarta, centenas de crianças foram retiradas pela Rússia de regiões fronteiriças com a Ucrânia, região de intensos e constantes bombardeios. Também nesta quinta-feira, 8 pessoas ficaram feridas na região de Belgorod, na Rússia. De acordo com autoridades locais, a região é alvo de um fogo ininterrupto das forças ucranianas. As tensões de Moscou com o Ocidente aumentaram após a Alemanha anunciar uma drástica redução do corpo diplomático russo em seu território, com o fechamento de 4 dos 5 consulados. Moscou criticou a decisão, que chamou de provocação impensada, e prometeu uma resposta justa. E olha só, vou trazer alguns números para vocês agora. A distância da marca do pênalti até as traves é de 11 metros. E o tamanho do gol ali, é de 2 metros e 44 centímetros de altura e 7 metros e 32 centímetros de largura. Na matemática, a gente olhando aí esses números, esses tamanhos, marcar um gol de pênalti parece fácil, né, Dani? O que você acha aí por esses números? Olha, para mim não parece nada fácil, a não ser pelo lado de que tem um espaço enorme aí de metros. Pois é, mas na prática a realidade é outra, como a gente viu ontem na Copa do Brasil. O futebol brasileiro viveu uma noite rara. Foram 4 jogos decididos nos pênaltis, né, Dani? Pois é, Kleber, teve pênalti de norte a sul. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio Grande do Sul também. E haja coração, não é? Para o torcedor aguentar
tanta emoção. Foram ao todo 36 cobranças, sendo que 10 acabaram errando, o que dá aí uma média de uma cobrança desperdiçada a cada 3 batidas. E o resultado é que teve ídolo da torcida que virou vilão e goleiro, é claro, que se transformou em herói. Vamos ver. Quem vê de fora pensa até que é fácil cobrar um pênalti, mas a noite de ontem da Copa do Brasil mostrou que não é bem assim, não. Em 4 jogos foram 36 cobranças e 10 delas acabaram desperdiçadas. E de herói o jogador vira vilão em questão de segundos. São os casos de Bruno Mezenga, que marcou o gol de empate do Santos nos acréscimos do segundo tempo e perdeu a última cobrança na disputa das penalidades. E o Bahia se classificou na primeira disputa da noite. Tiquinho Soares foi outro que marcou o gol, que colocou o Botafogo nas penalidades, mas parou nas mãos de Bento na hora da decisão. E o Atlético é que passou. E nem os craques escapam. Sim, até eles erram. Ou encontram outro craque debaixo das traves. Assim foi na classificação do Corinthians. Hulk, que já foi eleito até o melhor jogador do Brasil, teve a dura missão de enfrentar o gigante Cássio. Com a defesa de ontem, o arqueiro chegou a um total de 24 defesas de pênalti com a camisa do Corinthians. O corintiano de 1,96 m é tão grande que assustou um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, Edenilson. O meia teve que tirar tanto do gol que a bola bateu na trave. Mas não foi só ele que errou feio. O argentino Bataglia sentiu a pressão de Itaquera e isolou a bola na arquibancada. Esse é o típico caso que o gol fica pequeno na hora do pênalti. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.